Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, Marco Melo sou eu. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência, um pouquinho mais tarde hoje, mas estamos no ar aqui com os nossos assuntos, que todo mundo já está acostumado. Ei, lá vem esse gordelo, fim de semana, sábado, domingo, não. Já vem falar de álcool e droga. Mas fazer o quê? Esse é o assunto do programa Independência. Falamos sobre a síndrome da dependência química. Para quem não sabe, a dependência química é uma síndrome que atinge todos os campos da vida da pessoa, né? Então, ele vai perder no material, vai perder no espiritual, vai perder no mental. Rapaz, álcool e droga, para quem desenvolve a doença do alcoolismo e da dependência química, não dá certo. Exatamente. Então, beleza, eu vou botar uma música para me organizar aqui. Vou colocar aquela do Criolo. Deixa eu só achar ela aqui. Morto Vivo do Criolo, com vocês. Legal, você ouviu o Criolo 2 de 5 e antes você ouviu Morto Vivo. Ambas falam de cocaína, né? E crack, falam das problemáticas aí da droga. O Criolo é sensacional quando ele fala. E ele põe o dedo na ferida que realmente... Ele fala até uma frase interessante aí, glamour por alcoolismo, né? E todo mundo indo atrás da droga ilícita. E isso é uma grande hipocrisia da sociedade, porque o álcool mata mais do que todas as drogas ilícitas e lícitas, também as drogas de farmácia, onde você compra droga com receita médica. O álcool sozinho mata mais do que todas as outras somadas, talvez multiplicadas até. Glamour para o álcool e metralhadora para as drogas ilícitas. Isso é uma grande hipocrisia. Maravilha, vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. No programa Independência também falamos um pouco de doença mental e emocional. Exatamente. Segundo o programa de Neuróticos Anônimos, a doença mental e emocional é também uma doença muito séria que pode ser combatida, pode ser tratada também. Então, uma pessoa que tem uma neurose, uma pessoa que tem traumas de infância, uma pessoa que tem depressão, ansiedade extrema, né? Síndrome do pânico, ou somente aquele transtorno obsessivo compulsivo, né? Você é aquele cara que lava a mão a cada 5 minutos, ou então a sua casa tem que estar impecavelmente limpa e arrumada. Dona Maria, a senhora também pode ser uma neurótica e acha que isso aí é só... não, eu sou só organizada. Não, organização demais também é neurose. E a neurose é uma doença mental e emocional. Tem um livro do Neuróticos Anônimos, ele chama-se As Leis da Doença Mental e Emocional. Definição, origem, manifestação, prognóstico e cura. Eu vou disponibilizar para vocês a introdução aqui desse livro, que fala bastante sobre a neurose. A doença emocional e mental é uma doença, uma coisa só. 2. Doença espiritual. 3. Sempre a mesma em todas as pessoas, variando apenas nos detalhes superficiais. 4. Caracterizada por sintomas penosos, não sendo sempre os mesmos, porém os que se manifestam. 5. Progressiva se não for tratada. 6. De tratamento imediatamente aplicável. 7. Causada pelo egoísmo inato que impede a aquisição da capacidade de amar. E 8. Curada pela eliminação do egoísmo e aquisição da capacidade de amar. Com essas leis,
apresentamos uma explanação completa, precisa e comprovada da doença mental e emocional que preenche todos os requisitos científicos que uma teoria ou explanação deve satisfazer. Recusamos-nos, entretanto, a chamar nossa explanação de teoria, porque ela é verificável e diz respeito a fatos que se repetem, sendo, portanto, lei. A lei da gravidade, por exemplo, não é considerada simples teoria, porque é sempre verificável e passível de repetição. Nossas leis da doença mental e emocional também são passíveis de repetição e podem ser postas à prova por qualquer pessoa, onde quer que seja. Os resultados serão sempre os mesmos. E elas já foram comprovadas por inúmeras pessoas, nunca deixando de produzir os mesmos e previsíveis resultados. Nossas leis satisfazem os seguintes requisitos científicos. 1. Explicam todos os fatos conhecidos a respeito da doença. 2. Surgem novas áreas para a coleta de dados. 3. Predizem com exatidão o curso da doença. 4. Baseiam-se na observação e experiência de muitas pessoas. 5. São passíveis de repetição e podem ser postas à prova por qualquer pessoa, onde quer que seja e a qualquer tempo. 6. São práticas aplicáveis e eficazes. 7. Tem aplicação universal. 8. Proporcionam tratamento eficaz. Curam. E 9. Podem ser aplicadas imediatamente na realidade, já estão sendo aplicadas. A doença mental e emocional é tão velha quanto a humanidade. Tem se manifestado em todas as sociedades através dos tempos. Deixando frustrados pesquisadores até recentemente empenhados em encontrar um meio de curá-las. Ainda hoje é considerado o problema de saúde pública número 1 do país. Agora, porém, já sabemos o que é a doença mental e emocional. Deixou de ser um mistério. Uma vez bem compreendidos os princípios contidos nessas leis, o que antes era considerado um problema desconcertante passa a ser visto como tendo explicação muito simples, bem como solução. A chave para o esclarecimento, solução e eliminação do problema da doença mental e emocional é o reconhecimento que ela é causada pelo egoísmo inato, que impede a aquisição da capacidade de amar, e de que a cura resulta da supressão desse egoísmo. É de admirar que não tenha sido descoberta há mais tempo. Valendo-se dessa chave, Neuróticos Anônimos oferece às pessoas mental e emocionalmente doentes um método mediante o qual poderão realizar a mudança que se faz necessária para que se recuperem e permaneçam recuperadas. Substituir o egoísmo pela capacidade de amar. Isso, porém, requer a ajuda de um poder superior ao poder individual. Deus, segundo a concepção de cada um. O intelecto apenas não consegue proporcionar tal mudança. Além de esclarecer a causa e a cura da doença mental e emocional, essa simples chave também explica tudo mais que se relaciona com a doença. Todo ser humano já nasce egoísta, precisa adquirir a capacidade de amar, senão continuará egoísta, e o seu egoísmo impedirá a aquisição dessa capacidade. Pode-se perfeitamente prever que qualquer criança com seu egoísmo inato ainda presente terá dificuldades em seu relacionamento com os pais, irmãos e coleguinhas. O mesmo irá acontecer mais tarde em seu relacionamento com chefes, amigos, parentes, em suma, com todo mundo em qualquer situação. É inevitável. Não há como impedir que isso aconteça se não aprender a amar. Passará depois a sentir grande solidão, rejeição, retraimento, depressão, ansiedade, sentimento de culpa, remorso, medo e todas as demais torturantes emoções próprias da doença mental e emocional profunda. Continuará cada vez mais doente se não se tratar, podendo mesmo entrar em profunda psicose, ou
tentar o suicídio ou voltar para as drogas, o crime ou outro tipo qualquer de comportamento antissocial. Não haverá esperança enquanto não superar seu egoísmo e aprender a amar. O egoísmo inato impede que a pessoa tenha relações humanas afetuosas e satisfatórias. Ela não sabe como conseguir isso. Vê-se todo dia tolhido para a convivência normal com os demais seres humanos. Sente-se naturalmente a pessoa mais solitária do mundo. Não encontra paz ou descanso, em parte alguma. Irá à procura de amor, porém sem resultado. Tudo fará para receber atenção e louvor, pensando que se trata de amor. Procurará inutilmente encontrar amor em aventuras amorosas. E, se nada a impedir de continuar sua fome de amor, a levará a fazer qualquer coisa enquanto não aprender o segredo. Para receber amor, é preciso dá-lo primeiro. Essa é a causa da doença mental e emocional. Não há nenhuma outra. É o egoísmo inato, unicamente, que leva a pessoa a ficar mental e emocionalmente doente. Ela sentirá mais tarde que tudo aconteceu por causa de uma experiência traumática, ou que a culpa é do marido, ou da mulher, ou do chefe, dos pais, ou de qualquer outra pessoa ou coisa. Essas desculpas, entretanto, são consequências e não causas da doença. Vimos assim que a pessoa doente irá naturalmente ter dificuldades de relacionamento com os pais, com o chefe, o marido ou a mulher, enfim, com as demais pessoas de modo geral. Orientar o tratamento, tendo em vista essas consequências, não irá proporcionar-lhe a cura, porque será que ela tem dificuldades de relacionamento com essa gente toda quando outras pessoas não apresentam esse problema. Isso acontece porque ela está doente e tem estado doente a vida toda. A tal da experiência traumática também não faz sentido como causa. Foi traumática porque a pessoa estava doente e por isso a encarou traumaticamente. Inúmeras pessoas normais passam por muitas vezes por experiências que poderiam ser tidas como traumáticas, porém não as consideram traumáticas. É preciso deixar de mimar a pessoa doente a fim de não contribuir para que ela continue doente. A lei, segundo a qual a causa da doença mental e emocional é o egoísmo inato, que impede a aquisição da capacidade de amar, também explica, prediz e oferece solução para os seguintes problemas sociais, tão patentes e difíceis, e que são motivos de grande preocupação: doença mental e emocional em geral, ações criminosas, tumulto, juventude rebelde, desordens em universidades, dependência de drogas, inquietação decorrente do abismo entre gerações, síndrome da criança espancada, crianças abandonadas pelos pais, negligência dos pais, acidentes de trânsito em sua maioria, muitos casos de retardamento mental, divórcios, todos os casos em que a imposição da própria vontade interfere nos direitos dos demais. E que no que se refere a países, a doença mental e emocional pode gerar guerras, desentendimentos, cobiça, corrupção, descontentamento entre facções, serviços deficientes, oportunidades desiguais, conflitos e tensões. Não resta a menor dúvida que o egoísmo é a resultante incapacidade de amar. Causam todas essas coisas. É por puro egoísmo que a pessoa que se rebela contra a ordem estabelecida ou qualquer outro tipo de ordem social, contra o chefe, o marido ou a mulher, os amigos, pois o que ela realmente quer é que a sua vontade sempre prevaleça. É por puro egoísmo que a pessoa provoca acidentes de trânsito por insistir em ultrapassar outros veículos, quando não há condições para isso. As estatísticas demonstram que a maioria desses acidentes é causada por pessoas que egoisticamente desobedecem às leis de trânsito que, porventura, lhes dificultem chegar a seus destinos.
É por puro egoísmo que muitos pais abandonam ou espancam seus filhos, porque acham que eles interferem na realização de seus desejos egoísticos. É por puro egoísmo que muitas pessoas transgridem as leis para conseguir o que desejam, sem se esforçarem para isso e sem nenhuma consideração para com as demais pessoas, desejando inclusive, como delinquentes, atrair a atenção geral para as celebridades que tentam se transformar. É por puro egoísmo que muitas pessoas usam drogas na tentativa de se sentirem melhor. É por puro egoísmo que muitas pessoas procuram de todo jeito levar vantagem sobre as outras, porque acham que elas se interpõem na consecução de seus objetivos. É também por causa desse mesmo egoísmo que nações se lançam na aventura de invadir o território de outras, oprimir povos, buscar glórias para si mesmas, e nenhuma nação jamais será curada enquanto os que a governam não tratarem de se curar. Como podemos ver, estas leis oferecem uma explicação completa da doença mental e emocional, e a prova que temos para apresentar é essa. Nós estivemos mental e emocionalmente doentes, gravemente doentes na realidade, e conseguimos recuperar-nos. Foi desta maneira que descobrimos que essas leis são verdadeiras. Sobrevivemos à doença, conseguimos recuperar-nos. Fazendo também uma recapitulação de nossas vidas, descobrimos o que havia de errado conosco. Tínhamos sido egoístas a vida toda e o que ganhamos com isso foi a doença mental e emocional, da qual só conseguimos livrar-nos quando, aprendendo a eliminar o egoísmo, adquirimos a capacidade de amar. Agora que sabemos amar, sentimos-nos finalmente livres da doença e somos pessoas felizes, saudáveis e alegres. Sabemos o que havia de errado conosco e o que nos proporcionou a recuperação. Inúmeras outras pessoas que também passaram por essa experiência dizem a mesma coisa. Essas leis funcionam para todos os que se disponham a observá-las. Estes são os fatos da doença mental e emocional, que serão aceitas com o tempo, porque expressam a verdade. Esta é a única explicação da doença, e estas leis, consequentemente, serão as únicas a serem aplicadas. Estão sendo enunciadas agora para benefício dos seres humanos. Já existe cura para a doença mental e emocional. Nós a estamos oferecendo à humanidade sofredora. Nosso desejo é que seja aceita e haja recuperação. Com a apresentação dessas leis, a verdade a respeito da doença mental e emocional foi finalmente revelada. Durante muitos anos, o Jornal da Saúde Mental publicou artigos que corroboram o que acima foi revelado. Esses artigos compõem agora esse livro vermelho que eu estou disponibilizando aqui na Rádio Alternativa FM para vocês, programa Independência, a voz da recuperação. Se você se identificou com esse texto, as leis da doença mental e emocional, esse aí é o livro vermelho de Neuróticos Anônimos. Procure então neuróticosanônimos.org.br, que lá você vai ser encaminhado por uma sala virtual, onde poderá falar um pouco sobre a sua doença mental e emocional, sua neurose, sua dificuldade. Então, companheirinho e companheirinha, saúde mental também é assunto do programa Independência. Agora vamos de Casa de Papelão, mais uma do Criolo. Casa de Papelão fala do resultado final que pode levar uma pessoa que é alcoólatra ou então que usa drogas, né? Morar na rua. E saiba que a problemática de morar na rua, né? São Paulo, capital, tem, por exemplo, hoje 25 mil pessoas morando nas ruas. A maioria delas vítimas do alcoolismo e da dependência química. A grande verdade é essa e é uma realidade que ninguém quer enxergar. Por exemplo, metade de Capivari, 25 mil. Se o Capivari tem um pouco mais do que 50 mil. Imagine meia Capivari morando na rua, nego. Não é fácil, não. Então é um problema muito sério que deveria ser encarado com mais seriedade pela sociedade e pelos governantes. Não é só o executivo. Não é culpa só de um prefeito, não. Esse é um problema global e envolve sociedade civil, legislativo,
e judiciário, além do executivo, é claro que tem grande responsabilidade, ou pelo menos tem grande parcela de responsabilidade. Então, é um problema muito sério e que, se fosse combatido o uso abusivo de álcool e drogas, com certeza esse número cairia sensivelmente. Então, o programa Independência acredita que é através da informação e da prevenção que podemos chegar a números menos estratosféricos, menos lamentáveis de pessoas que moram nas ruas e pessoas que têm problemas com álcool e droga. Exatamente, simplesmente se informando, sabendo aonde que a sua doença pode parar. Quem sabe em um futuro ainda longínquo, mas porém alcançável, estaremos colaborando para um mundo melhor. Essa é a proposta, essa é a missão do programa Independência. Legal! Vamos ouvir uma música aqui do The Flanders, Um Dia Perfeito, aquela que eu gosto de passar para vocês aí. The Flanders, então, Um Dia Perfeito. Voltamos com o programa Independência. Esse foi Um Dia Perfeito com o The Flanders. Muito da hora. Agora vamos disponibilizar para vocês uma temática com o Julião, como já é de praxe aqui no programa Independência, e ele vai falar de inversão de valores. Eu agradeço quando vocês me chamam para falar de algum tema. Eu acho que cabe o seguinte: eu preciso entender quem eu sou, aonde eu me encontro. Se eu não interpretar quem eu sou, aonde eu me encontro, eu nunca vou entender que hoje eu sou um ser que me encontro dentro do programa de 12 Passos. Não é o programa que se encontra dentro do Júlio. É o Júlio que se encontra dentro do programa. Então, quem que eu sou dentro do programa? Eu sou uma pessoa com uma personalidade desfragmentada, que traz um comportamento pré-moldado que me comprometeu em várias áreas da minha vida. Aí eu tenho que lidar com isso aonde eu me encontro, que é dentro do programa. E aí o primeiro passo, ele me traz uma narrativa que me põe contra a parede quando me pergunta: o que a doença da adicção representa para você? E eu, automaticamente, não sei o que ela representa, pois eu nunca soube que eu era portador da doença da adicção. Eu acreditava que eu tinha um problema maior chamado cocaína, crack, maconha e pinga. E que eu tinha chego a um programa de recuperação para tóxico-dependentes chamado Narcóticos Anônimos, pois eu já vinha tentando parar de usar cocaína, maconha, crack e pinga por inúmeros anos. Então, sem saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, que era dentro dessas inúmeras tentativas que eu fazia para parar de usar álcool ou droga, a quais eu nunca tive um resultado positivo, eu, obviamente, quando chego ao programa de 12 Passos, onde a primeira pergunta me confronta o que a doença da adicção representa para mim, sem saber quem eu sou, também não saberia nunca dizer o que a doença da adicção representa para mim, que era todo este descontrole vindo por parte de uma moldagem dentro de um comportamento e de uma personalidade desfragmentada. Aí, obviamente, eu me encontro dentro do programa, não sei quem eu sou, preciso de ajuda, me encontro totalmente perdido, fragmentado, moldado dentro de um comportamento abusivo, acreditando que esse comportamento abusivo, eu estou tendo um ganho com esse comportamento, não sabendo que, na verdade, eu não tenho ganho, eu só tenho perdas. E aí eu venho a entender que dentro de onde eu me encontro, sem saber quem que eu sou, para que eu venha a entender quem que eu sou, isso que eu estava sendo dentro deste local tem que deixar de existir. E entender que isso tem que deixar de existir, vai me cobrar um esforço lascado. Tudo que envolve fazer esforço, tudo que envolve eu ter que me dispor a trabalhar, fazer algo, me movimentar e entender que recuperação é movimento, já me incomoda. Pois eu venho moldado dentro de uma característica aonde eu quero que o outro faça por mim, com que o outro resolva por mim e que o resultado disso seja de benefício para mim. Isso é a minha total egocentricidade, o ególatra que mora dentro de mim. Por isso que é tão difícil para o Júlio entrar em recuperação, entrar em tratamento. E fico por 20 anos
dentro do programa de Narcóticos Anônimos, sem fazer o que o programa me oferece, mas acreditando estar em recuperação porque eu não estava usando álcool ou drogas. E aí, quando eu sou levado a me aprofundar dentro do programa e entender todo esse processo da fragmentação e dos moldes que eu trazia comigo, moldes esses já corrompidos, moldes esses que a moldagem já veio por parte de comportamentos obsessivos e compulsivos, sem interpretar que ser portador da doença da adicção é ser portador de algo que tem duas vertentes, onde eu desconhecia essas vertentes, que é a compulsão e a obsessão. Então eu tinha um parâmetro de obsessão que me fazia ficar compulsivo e eu exercia dentro desta compulsividade uma busca que eu nunca conseguia atingir o resultado final. Então, está explicado por que eu ficava a usar drogas repetidas vezes esperando um resultado diferente. Porque o que me dava barato era a primeira tragada, a primeira cheirada e o primeiro copo de pinga, a primeira picada. O restante era só compulsão e obsessão. Não tinha mais aquela sensação, aquele elixir, aquele momento de nirvana, algo imensurável. Já não tinha mais. Mas eu ficava procurando aquela sensação que eu tive no primeiro pico, na primeira fumada, na primeira cheirada, no primeiro gole do álcool. Como eu não encontro, então com o decorrer desta minha trajetória nesta busca, eu vou fragmentando a minha identidade a tal ponto que quando eu chego ao programa de Narcóticos Anônimos, eu chego sem saber quem que eu sou, aonde eu estou. E aí entender quem que eu sou, aonde eu estou, sem entender quem se é, exige muito da minha pessoa. E tudo que me exige muito, que me cobra muito, me incomoda. É aí que eu faço uma inversão de valores e começo a acreditar que o que o programa tem a oferecer não vai funcionar para mim. E deixo de entender que eu sou doente da doença, não sou doente pela droga, sou doente da doença. E o que me faz chegar ao uso do álcool e das drogas é a doença. Então, o que a doença da adicção representa para mim? Representa um descontrole, representa uma perda de identidade, representa um processo de fragmentação, representa uma questão onde a moldagem a qual eu me submeti é uma moldagem torpe, nociva, comprometedora. É como um carro que não passou no último ponto depois da sua elaboração inteira, que é o teste. Não passou no teste, foi reprovado no teste. Só que até chegar naquele momento do teste, que é o test drive, esse carro passou por inúmeras fases. E eu passei por inúmeras fases. Só que dentro de cada fase que eu fui passando, eu fui fazendo uma inversão em relação aos valores a quais essas fases, de certa forma, me cobravam. E eu preciso ter isso claro comigo. Caramba, então eu venho moldado, eu venho desfragmentado, com uma perda de identidade, chego a um programa sem saber quem eu sou, não entendo quem eu sou, aonde eu me encontro, mas eu quero obter um ganho nesse local que eu estou. E esse ganho que eu quero obter é um ganho que me dê prazer. Da mesma forma que foi o prazer que eu obtive quando eu usei pela primeira vez a primeira picada, a primeira cheirada, o primeiro gole de pinga, o primeiro do que seja. E enquanto eu não tenho essa interpretação, eu não detenho a doença da adicção. E o bacana de todo esse meu interpretar, da minha trajetória, dentro de todo esse processo aí que eu faço de inversão de valores, de fragmentações, de moldagem, é que, na realidade, eu chego ao programa sem entender o porquê que eu cheguei. E aí é que eu saco que eu só cheguei ao programa porque não dava para continuar da maneira que eu me encontrava antes de ter chegado ao programa. Eu já me encontrava numa situação em total estado de desespero, porque todas as áreas da minha vida já estavam corrompidas. Todos os valores em todas as áreas da minha vida, que deveriam ter sido, de uma certa forma, evoluídos com o decorrer da minha pré-existência, eu não assim os fiz. Então eu fui crescendo meio que dentro da ideia do Zeca Pagodinho.
deixo a vida me levar, a vida leva eu. E a vida foi me levando, e eu fui deixando a vida me levar, e obviamente as pessoas que estavam à minha volta eram pessoas que vinham com comportamentos fragmentados, com personalidades ruídas, traziam uma identidade torpe, traziam uma má compreensão do que é a vida como um todo, e obviamente eu não iria me relacionar com ninguém melhor do que eu. Eu só busco me relacionar com pessoas sempre abaixo da minha personalidade, porque assim eu me sinto melhor do que elas. Quando eu chego então no programa e estou dentro do programa e entendo quem que eu sou, que o que me falta é a identidade do Júlio, eu consigo compreender por que a minha inversão de valores me levou até o programa. Porque, obviamente, eu não construí valores. Eu sobrevivi dentro daquilo que eu achava que eram valores. Que era a ideia de ser muito louco, era a ideia de que eu sei o que eu estou fazendo, era a ideia de que depois eu resolvo. E, na realidade, eu nunca soube que eu não tinha capacidade para resolver, eu não tinha condição, depois eu vou ver o que é para ser feito, eu precisava do outro. Por isso que quando eu me encontro dentro do programa, sem saber quem eu sou só vai deixar de existir quando a narrativa que o próprio programa de passos fala se faz presente e cumpre a promessa, que é a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou. E isso só acontece quando no segundo passo do programa de 12 passos do Grupo dos Anônimos, se mostra presente na narrativa que está escrito na literatura. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. E ali eu então parei de fazer uma inversão de valores, que é ficar acreditando na minha maneira de pensar, ficar acreditando naquilo que eu estou falando, e passo a escutar o que o outro está falando. Passo a permitir com que o que o outro está falando tenha fundamento e base para aquilo que eu estou querendo ser. E aí eu passo de fazer do meu jeito. Quando eu paro de fazer do meu jeito, então eu abro as portas para o que o tratamento oferece. Começo a me recuperar. Só que para isso eu levei 20 anos. Eu levei muito tempo para começar a me recuperar. Foram 20 anos onde eu perdi socioeconomicamente, perdi amorosamente, perdi educacionalmente, perdi familiarmente. Eu fui perdendo em áreas distintas uma das outras, sem entender que eu estava numa situação de inversão de valores. E que o programa traz consigo, em cada passo que o programa oferece, valores imensuráveis. Valores estes que, se eu colocar em todas as áreas da minha vida, eu vou ter ganhos que também vão ser imensuráveis. Pois são ganhos de ordem espiritual. É de um valor, de um aprofundamento, é de uma interpretação que eu vou conseguir falar não em situações onde eu só sabia falar sim. Aonde em momentos que eu tinha que falar não vou, eu me virava para as pessoas e falava sim, vamos lá. E o resultado era dor e sofrimento, porque a minha inversão de valores sobre a necessidade que eu tinha de ser aceita era tamanha que eu não enxergava o valor que eu tinha como ser humano, num todo. E o programa, quando eu chego ao programa, sem saber quem eu sou, da onde eu estava vindo, o que eu trazia comigo, e o que eu iria poder desfrutar da onde eu me encontro, no momento que eu me encontro, que era dentro de um grupo de pessoas que estavam reunidas para parar de usar drogas, parar de beber e encontraram uma nova maneira de viver. Quando eu me deparo dentro deste local sem saber o que é que me levou até lá, que foi todo esse processo fragmentado, toda essa minha moldagem nociva, toda essa minha maneira de pensar torpe, toda essa forma de ação que eu trouxe desde a minha infância, quando eu chego nesse grupo, eu chego buscando quem é o Júlio. Quem que é o Júlio? O Júlio gosta do quê? Ele curte fazer o quê? O que é que impedia o Júlio de ser feliz? E aí eu entendo que não foi a droga que me impediu de ser feliz, não foi o álcool que me impediu de ser feliz, que o que me impediu de ser feliz foi a inversão de valores que eu fiz, onde eu acreditava que eu era feliz cheirando um pó, fumando um crack, bebendo uma pinga, que eu curtia. Na verdade eu não curtia, eu sobrevivia. Eu era um escravo das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos. E eu tenho que parar justamente a isso. O que eu tenho que deter é justamente isso, essa inversão de valores em relação a quem eu sou.
pois eu chego ao programa sem saber quem eu sou e aonde eu cheguei. E agora que eu me encontro no programa, eu preciso entender como é que eu faço para interpretar quem eu sou. Tenho que deixar aquilo que me trouxe até o programa e entender quais são os valores que o programa tem para me oferecer. É a partir da interpretação dos valores a quais o programa me oferece, é que eu chego e encontro o Júlio. Uma pessoa desprovida de personalidade, desprovida do entendimento de quem se é, moldado por um comportamento abusivo, compulsivo, que traz uma identidade corrompida, nociva, que agora precisa ser trabalhada através dos passos. Porque senão, obviamente, eu vou ser um cara infeliz, sem aquilo que eu acreditava que era o que me deixava ser feliz, que era o uso de álcool e de drogas. E agora que eu estou sem álcool e droga, eu tenho que desenvolver um parâmetro de felicidade, eu tenho que encontrar um caminho para que dentro desse caminho que eu encontre, que é através dos 12 passos do programa dos Anônimos, eu consiga sublimar. Porque se eu não conseguir sublimar, eu estou realmente pior do que quando eu me encontrava antes de chegar ao programa. Eu vou estar muito mais perdido do que eu me encontrava. Pois antes eu me encontrava perdido devido à minha fragmentação, devido à minha moldagem, devido a todos os parâmetros a quais eu fui sobrevivendo em vida. E agora, que eu não me encontro mais naquelas características, se eu não conseguir desenvolver um fator de felicidade através do que o programa tem para me oferecer, que é através dos valores que estão incutidos dentro de cada passo, valores esses que eu tenho que dar a devida atenção. Se eu não fizer isso, realmente eu estou fadado aos horrores da doença, que não é o uso de álcool e de droga, é ser triste, é ser infeliz, é ser uma pessoa que não se realiza. E esta pessoa que não se realiza, ela não se realiza num único ponto específico. Ela não se realiza no todo. Ela é triste no todo. Ela é insatisfeita no todo. E ela precisa ser completa, ser fundamentada no todo. Pois o programa não é para parar de usar droga. O programa é para que eu não volte a me drogar. Porque parado de usar droga, eu me encontro desde o primeiro momento que eu chego sem saber quem eu sou, aonde eu me encontro hoje, que é dentro do grupo. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, essa música maravilhosa que eu disponibilizei aí para vocês. É o Teatro Mágico, Eu Não Sei, na Verdade, Quem Eu Sou. Muito bacana! Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência e agora vou falar sobre dependência química, mecanismos de negação ou de defesa, se você preferir. Focando agora nos aspectos psíquicos e comportamentais da dependência, outra característica que define a doença são os mecanismos psicológicos de defesa ou mecanismos de negação. Que mecanismos são esses? E como o dependente químico cria isso? Na verdade, o dependente não cria voluntariamente. Esses mecanismos são sintomas da doença. Por isso, vão aparecendo conforme a pessoa adoece. Isso é, aparecem de forma involuntária. Primeiro mecanismo, justificativa. O mais conhecido dos mecanismos e o que todo dependente químico irá usar é o mecanismo da justificativa. É procurar uma explicação aparentemente justa e lógica para um ato questionável.
em geral decorrente do uso de substâncias psicoativas. Os mecanismos de negação estarão aqui sempre relacionados a comportamentos adoecidos na dependência química. Sempre haverá uma justificativa quando a pessoa for indagada do motivo para estar bebendo ou de não parar de usar drogas. Ela justificará, por exemplo, dizendo que está muito calor, é verão, não aguento essa sede. Dirá que usa porque tem muitas preocupações financeiras, porque está desempregado, porque a namorada o deixou, porque o time está jogando, porque o time não está jogando e então não tem nada para fazer. Dirá que usa porque o time perdeu ou porque o time ganhou, porque ele perdeu ou ganhou uma aposta. Enfim, as justificativas são infindáveis. Impossível enumerá-las. Todo dependente encontrará uma justificativa para explicar por que está bebendo ou usando naquela situação específica. Ele também inverte a ordem dos fatores. Diz que está usando porque o chefe pega no pé dele, quando é ele quem, pelo uso, falta e comete erros, provocando a cobrança do chefe. Ou diz que o trabalho é pesado e só bebendo é possível suportar, quando na verdade ele está desgastado fisicamente pelo consumo exagerado, pelas noites mal dormidas. Assim, só lhe resta justificar. Porém, a maioria das pessoas tem trabalhos onde são exigidos, e nem por isso elas se embebedam como ele, nem usam drogas. É por isso que... porque isso é um sintoma da doença? Ora, o avanço da morbidade da dependência gera prejuízo à capacidade de julgamento crítico. A capacidade que o ser humano tem de distinguir o certo do errado, de decidir com bom senso, de modo a não gerar prejuízos nem a ele, nem a terceiros. Essas capacidades, autocrítica, senso, prudência, são sabotadas pela doença da dependência química. A mente do dependente fica obnubilada e seu julgamento distorcido. A dor emocional muitas vezes serve como uma boia de salvação para o dependente químico que não aceita sua condição, nem aceita tratamento. A dor pode ajudar essa pessoa a voltar ao seu eixo e a tomar decisões coerentes, mudando o seu comportamento. O impacto de se lembrar ou de tomar consciência de determinada atitude realizada após o uso de álcool ou outras drogas deveria fazer a pessoa mudar de conduta, abandonar o uso e procurar algum tipo de ajuda. Mas, com o julgamento crítico afetado, o dependente não faz isso. E é aí que aparece a dor emocional. Os mecanismos psicológicos de negação sabotam também essa alavanca, a dor, que poderia fazer o doente buscar ajuda. A justificativa, por exemplo, é um sintoma que aparece porque o indivíduo sente a dor emocional pela bobagem que fez e, para diminuir a intensidade dessa dor, cria justificativas. Mas ele não sabe que está fazendo isso. E para agravar ainda mais o quadro, o dependente químico ignora que esse mecanismo faz parte dos sintomas psíquicos da doença. Muito bem, isso aí foi um trecho do livro Um Elefante na Sala, Família e Dependência Química, do Paulo Campos Dias, lá do Instituto Independa. Se você quiser saber mais sobre esse livro, é só conectar lá no site do Instituto Independa, que é independa.com.br. Muito legal! Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Agora eu vou disponibilizar para vocês a segunda temática do Julião de hoje. Todo dia eu estou disponibilizando duas, e essa aqui é o motivo de estar no programa de 12 Passos. Com vocês, Júlio César Butti. Obrigado aí pelo momento e pela oportunidade de poder falar do programa. Existe uma possibilidade grande para aquelas pessoas que vão viver o que o programa tem a oferecer, de reconhecer o motivo que o programa veio fazer parte na vida da pessoa.
Esse motivo se dá quando eu venho acreditar em algo. E o que eu tenho que, eu, Júlio, vir acreditar? No que está funcionando para o outro. O que me traz até onde eu chego é justamente o que me impede de ver o que está funcionando para o outro. É o meu ego, é a minha exigência, é a minha rigidez. Esse ego rígido que impõe e exige, ele me impede de entender o que está funcionando para o outro. E o que está funcionando para o outro pode vir a funcionar para a minha pessoa. Então, quando o outro traz que o que funciona para ele é uma filosofia de vida que não me exige muito, mas me exige com que eu entenda como que esta filosofia de vida vai trabalhar na minha vida. Pois eu tive uma trajetória no meu uso de drogas, que antes de eu ter contato com o uso de droga, eu tive um tipo de trajetória onde eu sobrevivi a esta trajetória, a esta vivência. E depois eu passo a viver dentro de uma trajetória com o uso do químico e passo a sobreviver dentro dessa trajetória através do uso do químico. Então, antes de eu chegar ao uso do químico, eu vivi uma trajetória que envolveu mágoas, ressentimentos, tristezas, depressões e angústias. Então, de quando eu me conheço jovenzinho até quando eu tenho contato com a droga, o que eu me recordo desta trajetória são momentos até que felizes. Não são momentos somente de dor e angústia e sofrimento. Mas depois que eu tive o contato com o uso da droga, até o contato que eu tenho com o programa, o que eu consigo me recordar é que muito do que eu vivi nesta trajetória, eu sobrevivi para poder manter-me dentro do uso da substância. Então, quando eu saco isso, eu entendo aonde que está a trajetória do programa. A trajetória do programa se encontra dentro de uma parte muito pequena que fala na literatura dos grupos anônimos como uma parte pouco vista e pouco olhada pelas pessoas que têm a doença da adicção, que é a negação. Então eu quero entrar em recuperação negando a trajetória que eu trago comigo, aonde esta trajetória, eu, para manter ela viva, eu passo a viver para usar droga e usar droga para me manter vivo nesta trajetória. É algo tão profundo que eu nego que eu me tornei ladrão. Porque para mim, ser ladrão é roubar dinheiro. Mas eu roubei um negócio que não tem dinheiro que pague. Eu roubei a paz de espírito, roubei o amor, roubei o sossego, roubei a calmaria. Eu roubei uma série de virtudes dos meus pais, dos meus amigos, dos meus educadores. E isso aconteceu muito antes de eu ter o contato com a droga. Então, na minha trajetória da minha infância, eu já trazia um comportamento a qual a exigência e a imposição desse comportamento já era regido pelo meu egocentrismo. Eu era pequenino e já era extremamente egocêntrico, extremamente no intuito de dominador, de possessivo, onde eu acreditava que as coisas tinham que ser da minha maneira. Então, na época, eu me recordo que tinha o Quixote, mas tinha o Bamba. E eu tinha que ter o Bamba. Porque Quixote era coisa que os maloqueiros que tinha. Eu tinha que ter o Bamba. Eu não olhava as situações como um par de tênis. E depois, quando eu tenho contato com o químico, eu também não olho as situações a quais se apresentam na minha trajetória, que eu passo a viver aquelas situações para poder, na trajetória que eu me encontro, que é do uso do químico, manter esta trajetória em funcionamento, em ativa. Então eu preciso sacar. Eu tenho uma trajetória no programa que me mostra
que o programa vai funcionar para mim como funcionou para os outros. E como que o programa funcionou para os outros? Por mágica? Não. Por osmose? Não. Funcionou pela prática. Então, se eu não tiver prática no programa, a minha trajetória dentro do programa já se mostra ineficaz. Porque eu não estou usando o que outras pessoas usaram na própria trajetória de vida para poderem entender o que as mesmas fizeram, que chegou ao ponto do ápice, que é o estado de desespero na vida, onde ao uso do químico, ao uso da droga, ao uso de qualquer substância psicoativa, estas pessoas, assim como a minha pessoa, encontrou uma forma de se libertar daquela trajetória que vinha sendo construída na vida da própria pessoa. Então eu preciso entender, eu busco ir para um outro país, fugir de quê? Para quê? Eu não quero assumir a minha trajetória no país que eu estou. Eu busco ir na favela, cheirar cocaína, fumar maconha, beber pinga, porque eu não quero, no local que eu me encontro, sentir a trajetória que eu causei para mim, e aonde eu me encontro, eu teria que resolver aquilo. Então esse processo é o processo que eu preciso entender sobre a trajetória que o programa me oferece. Senão, eu, de uma forma ineficaz, vou ter em mãos o programa e não vou usar o programa na minha trajetória. E aí, eu tenho que compreender que a minha trajetória, as minhas escolhas, a minha egocentricidade, a minha exigência, me conduziu, me fez um movimento para que eu chegasse ao estado de desespero aonde eu cheguei. Só que o meu estado de desespero, primeiro aonde eu cheguei, foi dentro de um sistema de tratamento. Ali eu me vi em estado de desespero. Eu não sabia que estado de desespero já era a trajetória de vida que eu vivia, a qual eu sobrevivia nela para fazer o uso do álcool e das drogas, para que assim eu não olhasse a trajetória de vida que eu trazia comigo. Então eu comecei a acreditar, quando eu cheguei num centro de tratamento, que ali eu tinha chego num estado de desespero, que aquele local era uma desgraça para mim. Olha onde que eu cheguei. E na verdade, aquele local que eu tinha chego seria o início de uma nova trajetória da minha vida, pois eu iria pegar o que o programa dos grupos anônimos, chamado 12 Passos, teria para me transformar na trajetória que a partir daquele local eu pudesse usar o que o programa me oferece. Pois o programa funciona para tantos outros, por que não iria vir a funcionar para mim? Mas o programa só não funciona para mim, o programa se mostra eficaz, mas para o Júlio, ele não é eficaz quando eu não enxergo a trajetória que me trouxe até o programa. Porque na minha trajetória, o que me faz chegar ao estado de desespero, que foi quando eu cheguei ao centro de tratamento, achando que ali era o total desespero, e na realidade, o total desespero já se apresentava na minha trajetória de vida muito antes. O uso do químico foi uma forma de anestesiar a minha história. E eu preciso entender que as situações externas, elas até, de uma certa maneira, acabaram por fazer uma composição para me agradar, para me favorecer, para me beneficiar. Mas essa composição não mudou minha trajetória. O que muda a minha trajetória, dentro do que o programa tem a oferecer, são os passos. Por isso que é tão complicado uma pessoa entrar em recuperação. Porque ela vai ter que entender que existem passos específicos para mudar uma trajetória que é construída não por causa do uso de álcool e de droga, mas é construído por causa de uma egocentricidade, de uma exigência, de uma imposição. Então eu sou um ser que eu virei ladrão. Hoje eu não tenho roubado mais. Mas eu tenho comigo que me tornei ladrão. Porque a minha trajetória
mostra que eu roubei a esperança, mostra que eu roubei a paciência, mostra que eu roubei a calmaria, mostra que eu fiz inúmeras atrocidades de fundo emocional com outras pessoas, que como eu nunca tomei contato disso, depois eu roubo carro, roubo moto, roubo bicicleta, roubo tênis, roubo dinheiro. E eu não entendo por que eu me torno um ladrão de roubar o tênis, ladrão de roubar o chinelo, ladrão de roubar a carteira, a bolsa da minha mãe. Porque antes de ter me tornado um ladrão nesta trajetória, em prol do uso do álcool e de droga, eu já tinha me tornado uma pessoa que de uma forma abusiva roubava o bem-estar do outro. Então, caramba, eu quero me recuperar da doença da adicção ou eu quero parar de usar droga? Porque se eu quiser só parar de usar droga, o programa vai funcionar para mim? Vai, mas não de forma eficaz. Ele vai ser somente no álcool e na droga. Vai ser paliativo, isso mesmo. E é bacana quando eu entendo que usar de forma paliativa, eu não entro em recuperação. Eu somente paro com aquilo que eu acredito que era o que estava me causando a dor no momento. Por isso que eu tenho que entender que quando eu roubo um dinheiro da bolsa da minha mãe, roubo um tênis de alguém, roubo uma camiseta de alguém, roubo um chinelo de alguém, o devolver é paliativo. Eu preciso assumir. Somente quando eu assumo é que eu uso o que o programa tem a me oferecer. Porque existe um passo que também é específico para isso, que é o 5º passo, onde eu admito para minha pessoa, para Deus e para outros seres humanos uma natureza exata. Qual a natureza exata? Eu vou admitir ali que eu sou invejoso, eu vou admitir ali que eu tenho ganância, eu vou admitir ali que eu tenho inveja, que eu tenho uma síndrome de baixa estima, e que eu não acredito que o outro é merecedor do tênis, ou do chinelo, ou do boné que eu roubei do outro. Que quem deveria ser a pessoa que deveria ter o tênis, o chinelo ou o boné, seria eu. A incapacidade de conseguir. Então, essa troca, esse momento, é ímpar. Então, quando eu sou convidado por um grupo para mim falar, eu preciso entender do que eu estou falando. E eu preciso entender que tem uma trajetória dentro do programa que eu tenho que viver lá. Se eu não viver essa trajetória que tem dentro do programa, eu sou um cara que estou fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção. O uso do álcool e da droga é o resultado final desta doença. Então eu não estou falando que eu estaria fadado a ter problema com o álcool e com a droga. Eu vou ter problema com a doença. Por isso que os sintomas da doença, que se mostram no primeiro passo, se mostram em 11 tipos diferentes. Justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, e assim vai. Eu estou fadado, se eu não entender a trajetória do programa, a sofrer dos horrores da doença. Pois dos horrores do álcool e da droga, eu já sofri também. Que são as vezes que eu acabo por vomitar, por tanto beber. São as vezes que eu tive parada cardíaca de tanta droga que eu cheirei. São as vezes que eu tive problemas de ordem pulmonar, falta de ar, por causa de tanto crack que eu fumei. Eu tive diarreias contínuas, por causa de comprimidos que eu tomei esperando ficar alucinado. Xaropes que eu tomei esperando sentir uma sensação diferente. Então esses horrores, que acabaram de uma certa forma sendo de forma física, eu já conheço os mesmos. E eu preciso compreender aonde que eu me torno fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção, sendo que os sintomas da doença se mostram a partir de uma parte muito pequena, a qual eu não quero tomar contato, que é a negação. Pois falar da grandiosidade, do que eu justifico, do que eu racionalizo, do que eu questiono, do que eu transfiro, essa parte é muito fácil. Porque são expressões que têm uma dimensão grande. Agora, e a dimensão gigantesca, avassaladora que é
o que eu nego. Sou portador de uma doença, cara. Não sou portador de uma deficiência moral. E dentro desta doença, algumas deficiências morais vão se tornar de ordem patológicas. Eu me torno um mentiroso patológico. Eu me torno um abusador patológico. Eu me torno uma pessoa gananciosa de forma patológica. Eu me torno uma pessoa extremamente adoecido dentro de parâmetros da doença, a quais a trajetória do programa, uma vez usado na sua totalidade, vai ser extremamente eficaz para parar o maior problema de todos os problemas que eu já tive dentro de uma vida, a qual eu sobrevivi dentro desta vida, para manter vivo uma vida de adicção ativa. Eu preciso, no mínimo, ter essa percepção. Porque se eu não tiver essa percepção, eu estou fadado, condenado a sofrer dos horrores da doença. Vou chegar ao óbito? Sim. Mas antes de chegar a este óbito, que seria um prêmio à minha vida, eu vou passar por um processo de grande humilhação. Será que eu tenho capacidade para suportar esse processo de grande humilhação? De ser chamado pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos, de incapaz, de ser chamado de ladrão, de ser chamado de drogado, de ser chamado de vagabundo. Eu tenho capacidade para passar por isso? Ou eu vou me sustentar nessa trajetória desta realidade, através do que eu já vinha me sustentando antes, e agora, quando eu chego a uma oportunidade ímpar, que é o programa, algo que é eficaz para deter a doença da adicção, agora que eu chego a essa oportunidade ímpar, eu não vou deixar ela ser eficaz por parte da minha egocentricidade, por parte da minha imposição e da minha exigência. Eu preciso realmente mudar a minha maneira de pensar. Senão eu não vou desfrutar do benefício que o programa tem a me oferecer. Então, para mim, é muito importante ter sido chamado para vocês e trazer como foi a minha trajetória. Porque eu só vou deixar com que esta trajetória não se repita a partir de agora, que eu me encontro em sobriedade há 25 anos, se eu interpretar, através da trajetória do programa, que diz, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles, se eu interpretar, o que é que está funcionando para esses caras? Que estão falando para que eu não faça da maneira que eu estou fazendo o programa. É isso que está funcionando para eles. Então eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer por poder falar sobre isso. Obrigado. Isso mesmo, esse é o programa Independência. Voltamos aqui. Você ouviu Júlio César Butti, ele falou do motivo de estar no programa, sempre com muita propriedade. Julião, maravilha, maravilha. Vamos voltar ao Paulo Campos Dias, nos mecanismos, né? Que a gente estava falando, os mecanismos da negação. O segundo mecanismo de negação é a minimização. Outro mecanismo psicológico de negação muito utilizado é a minimização. E as pessoas adoecidas não só minimizam o quanto ingerem ou consomem, que substâncias utilizam, como também minimizam seus efeitos deletérios, as consequências deste uso. É comum a pessoa beber grandes quantidades de bebida alcoólica e referir-se apenas a uma cervejinha. Eita, um chopinho. Ah, eu já ouvi essa história aí, hein, mano. O cara encheu o caneco, tomou duas garrafas de uísque com Red Bull e depois falou, você bebeu? Não, você tomou uma cervejinha. Ah, você acha que a gente cai nessa sua história, rapaz? Aqui é tudo profissional do álcool, rapaz. Bom, fala que bebeu uma caipirinha só. Bem, poucos admitem que tomaram o porre ou que estão perdendo o controle. A tendência majoritária é minimizar. Não ouvimos dizer que se fumou uma grande quantidade de maconha. Diz que foi um baseadinho, um fininho, só deu um peguinha, um tapinha.
Há um acidente de carro, muitas vezes com prejuízos materiais de grande monta, e a pessoa minimiza, dizendo que foi só uma pequena batida. Afinal de contas, quem nunca bateu o carro? Quando o dependente discute ou briga, muitas vezes amedrontando a própria família, ele minimiza, dizendo que isso é o normal, que toda a família tem discussões passageiras, desavenças. O adoecido não consegue enxergar a proporção de sua agressividade, nem como deixou a família aterrorizada. Ela agora começa a ter comportamentos de reação e defesa que não eram conhecidos até então. Um outro mecanismo é a projeção. Projeção, justificativa e minimização se associam a outro mecanismo de negação conhecido como projeção. Como os outros dois, a projeção tem por finalidade eliminar do dependente químico qualquer responsabilidade pelo que vem ocorrendo. E, em consequência, o dependente também não enxerga nenhuma necessidade de mudança. Por exemplo, o dependente projeta em alguém a responsabilidade pelo seu uso de álcool ou outras drogas. De forma manipuladora, dirige-se ao pai ou à mãe dizendo que bebe porque, quando criança, soube que não era desejado, que os pais pensaram que ele não deveria nascer. Mas os supostos motivos muitas vezes não são nem graves e nem reais. Há quem diga que usa porque levou umas palmadas quando criança. Há outros que chegam ao cúmulo de dizer à esposa: você quer saber por que eu estou bebendo? Olha no espelho e você terá a resposta. Então, de uma forma cruel, distorcida e manipuladora, joga no outro a responsabilidade pelo que vem acontecendo consigo. Isso não só alivia a dor emocional, como perpetua a doença, pois diante dessas considerações ele acredita não ter motivo para mudar. Aquilo que está acontecendo deriva do que os outros fizeram a ele, e não de sua própria opção, de um dia ter experimentado e, por sua condição orgânica e ambiental, ter se tornado um dependente. Hoje, por não poder encarar o que vem fazendo destrutivamente para si e para os outros, ele projeta essa responsabilidade em qualquer outra pessoa ou coisa do mundo, nos políticos, na família, nos amigos, do trabalho ou do boteco, no clima, na economia. O mecanismo da projeção vai fazer com que a pessoa permaneça na doença. Muito bem, o próximo mecanismo é a mentira. Com a progressão normal da dependência, as mentiras também virão fazer parte dos mecanismos de defesa, começando com mentirinhas banais. Todo mundo está percebendo que a verdade é outra, mas a pessoa insiste, chega em casa embriagado, a mulher questiona e ele afirma que não bebeu. Com muita insistência, às vezes assume que tomou uma cervejinha, quando está em um quadro patente de embriaguez. Para não criar atrito, muitas vezes o familiar desiste de dar continuidade à conversa, o que deve ser realmente feito, porque com alguém sob efeito de substância psicoativa, torna-se impossível estabelecer qualquer diálogo. A pessoa está com um quadro do que chamamos de refração auditiva. Não dará ouvidos a nada do que lhe for dito, como se realmente não estivesse escutando. Alguns familiares dizem: eu falo com meu marido, falo com meu filho, com a minha filha, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Seria muita sorte se isso estivesse acontecendo, mas aquele quadro, a pessoa está refratária. Informação não entra e não bate e não volta. O que é um mecanismo psicológico de defesa. É infrutífero tentar estabelecer qualquer tipo de conversa nessa situação, ou esperar que a pessoa entenda algum argumento ou mude o comportamento. As mentiras são as mais variadas. Não usei, não saí, não fiz determinada coisa. E se tornam comuns. Imagine uma pessoa que sai dizendo ir ao mercadinho da esquina comprar pão. Aí começa a se bebedar, dali vai usar outras drogas. Às vezes é uma sexta-feira à tarde, o chamado pior dia para um familiar. O usuário sai e só vai aparecer no domingo à tarde.
Quando chega, o que vai falar para a família? Que não tinha pão e ele foi comprar em outra cidade, outro estado. Ele não tem o que dizer, então inventa. Os dependentes químicos precisam mentir. Quando essa pessoa, anos depois, entra em recuperação, ela própria se questionará o que se imaginou e se lembra do que foi dito realmente. Em dado momento, o quadro de confusão mental não permite que o dependente tenha discernimento entre a ilusão e a realidade. As mentiras são empregadas em todos os ambientes pelos quais o dependente químico transita, como o seu próprio lar, o ambiente profissional, religioso. Infelizmente, a mentira passa a fazer parte de todo o cotidiano do dependente químico. O próximo mecanismo é a supressão. A supressão ocorre quando a pessoa fala de um acontecimento sem demonstrar nenhum sentimento a respeito daquilo. Os familiares ficam perplexos, questionando: o que é que está acontecendo? Ele fala que deu um empurrão no pai, ou que xingou o pai como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele diz: também, depois daquilo que ele fez para mim, queria o quê? Eu tinha que me defender. O dependente suprime seus sentimentos ao recordar um evento impactante, como se aquilo não fosse nada. Abandona a escola e conta isso com naturalidade, como se fosse uma atitude muito normal. Vai perdendo a dimensão dos fatos. A supressão é um mecanismo que tira a intensidade e a dor relacionadas a um fato. O dependente afasta seus sentimentos de sua percepção do evento. Com isso, ele se dissocia, o que é prejudicial ao seu desenvolvimento como ser humano. Mas aqui também utiliza esse mecanismo sem saber. Aliás, todos os outros mecanismos psicológicos de defesa não é consciente. Algumas famílias até dizem aos profissionais acreditar que o filho é um psicopata. Muito bem, ainda tem um monte de mecanismos aqui, só que eu vou deixar para a próxima semana. Então, existem vários outros mecanismos que eu vou dividir com vocês. Se você é um familiar e se identificou com o que foi lido aqui, esse foi o Paulo Campos Dias, um elefante na sala do Instituto Independa, Família e Dependência Química. Se você se identificou com algumas atitudes de seu filho, de seu marido, de sua filha, de sua esposa, da sua mãe, da sua cachorro... Não, cachorro não, que não usa droga, né, tadinho? Enfim, de um familiar que tem esse tipo de mecanismo de defesa, de negação... Então, eu sugiro ao familiar que encontre e procure Naranon ou Alanon, que são irmandades que tratam de pessoas que têm um familiar que usa drogas ou um familiar que bebe. Alanon e Naranon são duas irmandades que são amigas de AA e são amigas de NA, Narcóticos Anônimos. Procure essas irmandades que elas muito vão poder te ajudar em relação a esse relacionamento disfuncional com o usuário de drogas ou de álcool. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Ajuda muitas pessoas aqui. Então, um grande abraço para o seu Noel. Abraço também, parabéns, Vanderlei, meu afilhado, por 1 ano e 2 meses longe do álcool. E também muito obrigado ao companheirinho, qual que é o nome? O companheiro Jonas. Muito obrigado, Jonas. Jonas, só com o programa Independência aqui já está há 3 meses de sobriedade. Parabéns, companheiro, muito obrigado. Mais de 3 meses. E muitos outros companheiros que eu não me lembrei aqui, mas deixo o meu abraço aí a todos os que estão nos ouvindo.
Muito obrigado, companheiros e companheirinhas. Fiquem com Deus. E agora vocês ficam com o programa Tardes Sônicas, as pedradas do rock and roll. Muito obrigado. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!